Como joga Neto, o goleiro que o Botafogo busca para ser o substituto de John? Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges. John provavelmente está de saída do Botafogo e o substituto já foi escolhido. Neto é o nome da vez, goleiro com muita experiência internacional, passagem até pela seleção brasileira. Eu tô com o Matheus Santana, estudou um pouquinho sobre como o Neto vem jogando nos últimos anos, né? Um jogador que já passou pelo futebol italiano, futebol espanhol, futebol inglês agora, e que provavelmente pode ser o novo goleiro do Botafogo com a saída do John. O Botafogo está movimentando bastante aqui o nosso canal, a janela de transferências, o tempo inteiro jogadores saindo, né? É difícil segurar os destaques da equipe, mas também buscando bons nomes. O Neto é um cara que se encaixa nisso, é um bom nome, tá? É um cara que sai do Atlético Paranaense para a Fiorentina, depois vai para o Valência, Barcelona, tem Juventus no currículo. Arsenal, estava no Bournemouth agora, né? Inclusive as imagens aqui já são da pré-temporada atual, né? Que inclusive ele fez parte da equipe. Então é um reforço interessante, é aquilo que a gente fala para o torcedor. É um cara que teve poucos momentos como titular de suas equipes. A última temporada que ele jogou regularmente mesmo no Bournemouth foi na 23-24, que ele teve mais de 30 jogos, e aí sim foi utilizado com frequência. Mas um cara que constantemente no futebol europeu era mais um segundo goleiro, uma opção ao titular do que propriamente reserva imediato. Exatamente, um reserva imediato. Antes da gente começar, vai lá. De antemão já é uma das minhas preocupações. Essa pouca minutagem. A gente sabe que goleiro é muito ritmo de jogo. Então talvez, e assim, o John vinha muito bem, né? E era um dos pilares do Botafogo. Então isso me preocupa, essa questão da minutagem, que a gente precisa entender como é que vai ser o contexto. É, isso mesmo. A gente vai começar a entrar em saída de bola. Já aproveito para pedir para você que está nos acompanhando deixar o like, se inscrever no canal. Muito importante tá tudo isso para a gente continuar crescendo cada vez mais. Temos uma playlist só com nós do Botafogo. Se quiser ser um membro do nosso canal também, fica à vontade para apoiar o nosso projeto. Vamos para as saídas de bola do Neto, tá? Porque ele não é um goleiro que se caracterizou por jogar com os pés. Ele é um cara que faz o básico. Então, quando a bola vem para ele, se ele estiver pressionado, ele vai fazer isso aí, tá? Não inventa. Procura sempre dar uma ligação direta, não é um cara que vai pisar na bola, ficar ali com a cabeça erguida e buscando um passe diferente. Não é aquele goleiro construtor. Exatamente, não é um goleiro construtor, faz o simples, viu? A gente sabe que no futebol moderno, né, o futebol atual, tem muitos goleiros que jogam e jogam muito fácil com os pés. Não é o caso do Neto. O Neto não tem esse perfil, tá? Mas o próprio John, ele fazia o básico, não Sim. era algo de tão especial assim, mas fazia o básico bem feito. Exatamente. Com o pé, né? Tô falando com o pé. Exatamente. E aqui uma sequência de lances, até que ele acha um bom passe, um passe mais arriscado aqui pra frente, mas porque aqui também foi uma situação onde tinha um pouco mais de espaço. Quando não tem espaço, cara, ele acaba fazendo bem o simples mesmo, tá? Joga ou aquela quebrada direcionada, como a gente costuma falar, né? Ou sai jogando para um lateral, para um zagueiro, faz bem o feijãozinho com arroz, tá? Sem inventar muita moda. Curioso que nesse vídeo, todos da mesma partida, ele recebeu bastante a bola nessa partida aí. Então, o Bournemouth é um time que costuma jogar com a bola, né? E daí o Neto foi bem acionado nesse aspecto. Aqui ele direciona primeiro para o lado direito, volta para ele, volta para o lado esquerdo, né? E aqui sim, levanta a cabeça e procura uma opção. Mas só para a gente trazer para o torcedor um pouco do jogo com os pés, tá? A gente vai começar a entrar agora onde ele é mesmo bom, que é debaixo do gol, né? Na questão ali de reflexos, defesas, ele vai bem mesmo, ele tem um bom reflexo, ele é um cara que tem um bom posicionamento, você vê que na maioria das jogadas ele está bem posicionado, tá? É difícil ver o Neto mal posicionado, e aí ele costuma sair com tranquilidade, tem uma boa reposição também, como a gente vê nesse lance, até o domínio ali não foi dos melhores, mas é um jogador que tem, Will, sim, uma boa saída do gol, tá? Em alguns momentos, ele acaba deixando um pouquinho a desejar, tá? Eu até medi a palavra aqui, porque a gente coloca alguns lances também, em que ele não tem sucesso. Porque eu acho que entra um pouco naquilo, né, Will? Nessa ele até saiu ali, não conseguiu tanto fazer o corte, mas entra muito naquilo que você falou. A questão de ritmo de jogo é muito importante para um goleiro. O Neto não conseguiu ter isso nas últimas temporadas e teve muito pouco na carreira dele. E nessa saída de gol, nessa que você tem que sair para o soco ou sair para dividir com o zagueiro, faz muita diferença o tempo, o ritmo. Então é uma coisa que eu acho que adquire jogando. E o goleiro, quando vai jogar uma partida para sei lá quantas, ele não vai ter esse ritmo e vai muitas vezes sair atrasado, enfim, e cometer erros. Exatamente, aí falta um pouco do ritmo, falta um pouco da confiança, principalmente em bolas de escanteio, tá? O Neto não é um goleiro tão impositivo dentro da área na questão dos escanteios, o famoso dono da área ali. Exatamente, eu até trago o lance aqui da mesma partida, ele vai mal, que é nesse lance, né? Ele vai mal, acaba furando ali o soco, depois no outro lance ele vai bem. Aí sim ele consegue se impor ali dentro da área. Mas acho que entra muito na questão de ritmo, de confiança, dessa sequência que um goleiro precisa. Agora a gente começa a entrar em alguns lances de defesa, tá? De reflexo, e a gente costuma ver ele sempre bem posicionado, tá? Nesse lance, ele acaba tomando uma decisão errada.
E aí entra muito, de novo, nessa tecla que a gente bateu. Questão de confiança, questão de ritmo de jogo. Ele deu uma saída completamente equivocada. Se ele é um cara que está jogando, eu vou até voltar nesse lance, né? Porque eu acho que é um lance importante a gente destacar, porque acho que exemplifica bem o que a gente está falando. Se ele é um cara que está mais acostumado com o tempo de bola, com as saídas que ele precisa ter, até porque no Arsenal aqui é um time que joga com as linhas altas também, e ele precisa fazer às vezes uma cobertura, ele tem uma saída de bola melhor. Nessa, uma partida contra o Girona, o zagueiro coloca a bola, o atacante ganha e ele está no meio do caminho. E no Arsenal ele jogou uma partida apenas, tá? Exatamente. Que foi essa, né? Então, assim, acabou cometendo essa falha, né? Mas um erro de tempo de bola. Ninguém tá aqui para queimar, tá? O Neto, né? Mas a gente tem que trazer o que foi o recorte da carreira dele nos últimos anos, né? Até porque você pode puxar defesas dele de 10 anos atrás. Sim. A gente quer trazer o recorte de como ele tá jogando atualmente, que é o que ele vai agregar ou não pro Botafogo. Perfeito. Poderia puxar a defesa dele na Fiorentina, no Atlético Paranaense, onde ele foi um Olimpíadas, monstro, né? jogou Olimpíadas, exatamente, né? Então, ele teve alguns momentos na carreira. No Valência ele foi bem também, né? Então foi um... É uma carreira grande. Olha os clubes Só time grande, por onde né? ele passou. Isso é indiscutível. Exatamente. Aqui nesse lance, tá? Ele até fica no meio do caminho e nessa ele consegue se recuperar. Ele tem que fazer uma saída, né? Porque a defesa tá alta e ele se recupera e faz uma boa defesa, tá? A gente vai ver alguns lances de novo, dele fazendo defesas, tendo algumas intervenções ali muito boas, como por exemplo nessa, a bola vai no contrapé e ele acaba interceptando, defendendo, né? E aqui é um lance em que ele ficou no meio do caminho, a zaga não saiu e ele acabou não cortando esse cruzamento, né? Mas ele é um goleiro que, no geral, tá? A gente, obviamente, como eu falei, né? A gente traz aqui o recorte da carreira dele, né? E no momento atual. Mas é um goleiro que, no geral, tem uma média boa, sabe? De defesas, não costuma falhar tanto, apesar de ter algumas falhas aqui no vídeo, tá? Nesse lance também, ele fica meio na dúvida que vai sair ou não. Quando o atleta cabeceia, ele se recupera muito bem na jogada. Bom reflexo, não. Reflexo assim, o cara cabeceou Eu de vou até perto, voltar né? aqui, tá? Praticamente na pequena área o cabeceio. Vale destacar isso, viu? Praticamente na pequena área, uma bola que qualquer desvio é fatal, né? E ele se recupera muito bem. Na questão do reflexo, ele é muito bom, cara. Em alguns momentos, é aquilo que eu falei. Falta aquela confiança, aquele ritmo para ele usar o melhor gesto. Nessa, uma grande defesa e agora ele vai cometer uma falha, vai rebater a bola para frente, tá? E vai ser um gol do Nottingham Forest nessa jogada. Ele tá bem posicionado, mas ele acaba soltando no pé do atacante. Então, é um pouco daquilo, da questão do ritmo que falta para ele, faltou ao longo dos últimos anos. Nessa ele faz uma boa defesa também, tá bem posicionado. Mas é um goleiro que tem recurso, não à toa passou pelas equipes que a gente falou e pela seleção brasileira, né? Mais uma vez, tá? Uma cabeçada muito forte, direcionada em cima dele, uma defesa espetacular. E aqui, um lance para fechar, um chute de fora da área do Bruno Guimarães, tá? Mais um jogador aí revelado no Atlético Paranaense, assim como o Neto, né? Chute na gaveta. Não foi propriamente revelado, mas se destacou no Atlético Paranaense. Exatamente. Uma defesaça aqui do Bruno. Nessa aqui eu vou voltar, tá, Will? Porque esse aqui vale o nosso destaque, tá? Chutaço de fora da área do Bruno Guimarães com a perna esquerda, vai na gaveta e ele busca, tá? Então, assim, a questão tem até uma lamentação do Bruno Guimarães ali no final, né? A questão é essa, Will. É um goleiro que tem recurso, um goleiro que tem qualidade, principalmente debaixo das traves, né? No gol ali, posicionado. Tem bom reflexo, bom posicionamento, isso ele entrega. Questão de saída de gol, que a gente vê os principais erros. E até, às vezes, o fato de você escolher o gesto certo para a ocasião adequada, como naquele gol o gesto técnico perfeito, como naquele gol que ele rebateu para frente. Isso é com o ritmo de jogo, com a frequência das partidas, ele vai ganhando cada vez mais confiança. Mas ele tem recurso, tem qualidade, não à toa, a carreira dele inteira foi isso aí que a gente falou, né? O que mais me preocupou do que eu vi ali foi a questão da saída de bola, assim, esses escanteios, achei que ele faltou se impor dentro da área, enfim, como o John muitas vezes se impõe, é um goleiro muito grande, né, o braço muito largo, então bola aérea eu sempre vejo, pelo menos o recorte que eu tenho, às vezes o torcedor pode ter alguma questão diferente, mas eu sempre vejo o John dominando essa parte de jogo aéreo e me preocupou isso no Neto. Acho que é uma boa opção para ser substituto. É claro que é muito difícil você substituir o John no momento que vive o John, no ano passado excelente que ele viveu, se ele de fato sair do Botafogo, é muito difícil de você substituir, mas foi uma peça interessante, que, enfim, já é um goleiro experiente, 36 anos, enfim, eu acho que foi uma boa escolha se fechar. Eu também gosto dessa possível contratação, né? A gente está, claro, falando de um interesse do Botafogo muito forte, né? Tá atrás do Neto para substituir. Tinha o Carlos Miguel como um possível nome também, mas parece que o Neto ganhou mais força. Também seria um bom nome, tá? Mas o Neto é um cara que me agrada bastante, acho que agrega para esse time do Botafogo e se ele chegar mesmo é para ser titular, para tomar conta dessa posição. E aí eu quero ver ele com sequência, com ritmo, que eu acho que o nível dele vai melhorar bastante, tá? A questão é ele entrar no meio de uma temporada, né? O Botafogo tá disputando campeonatos mata-mata, jogos importantes que você não pode cometer erro. Você vai cometer erro no mata-mata, na Copa do Brasil, enfim, na Libertadores, pode custar caro. Então, tenho minhas ressalvas, tenho minhas preocupações, mas assim,
Botafogo não tinha muito o que fazer também, se perdeu o John. Tem que contratar, tem que ir atrás de alguém, e goleiro não é uma peça que está livre, disponível a qualquer momento no mercado. Então é uma opção de mercado bem interessante. Mais alguma coisa Tô sobre com o Neto? você, tô com você. Boa contratação, tá? Feito. Se fechar mesmo, né? Certo, obviamente. Pode ser quando o torcedor ver esse vídeo já ter fechado. Pode ser que não. Feito. E você, torcedor do Botafogo, o que acha da possível contratação do Neto? O que achou da nossa análise? Deixa seu comentário aqui, deixa seu feedback, que é extremamente importante para a gente. Mais uma vez, peço para você que curta, compartilha e divulgue o nosso conteúdo, se inscreve no canal, dá uma olhadinha no plano de membros e no Pix que está aí na tela, apoia o nosso conteúdo para a gente continuar crescendo e trazendo cada vez mais conteúdo sobre o Botafogo. É isso, até o próximo vídeo.